Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor lá na nossa aba comunidade do YouTube foi o Kobold, com 40% dos votos. Muito bem votado, Kobold. Quem foi rebaixado com apenas 11% dos votos foram os Yugoloths. Vamos ver como é que os Yugoloths vão se sair na série B. Muito bem, Lina. Hoje o assunto é Kobold. Eu quero começar falando sobre a origem dos Kobolds na nossa mitologia. Porque eles existem na mitologia germânica. Olha! Tem alguns desenhos ou descrições de Kobolds que datam do século XIII. Né? E eles mostram que é uma espécie de duende, né? Um espírito brincalhão, como se fosse uma fada ou até goblin, né? Eles chamam de goblin. Então talvez os kobolds e os goblins tenham a mesma origem, né? Meio travesso, né? Todo pequenininho. Pequenininho, travesso. E tem 3 tipos de kobolds na mitologia germânica. O primeiro é o kobold doméstico. Se você lembra Harry Potter, lembra muito o Dobby, né? O elfo doméstico, que é aquele bichinho que mora na sua casa mesmo. Pode até te ajudar em algumas coisas, mas ele vai ser trapaceiro na maior parte do tempo. Vai esconder uma meia sua. Se você não tratar ele bem, ele vai ficar com ciúmes e vai aprontar com você. Sabe, tampa de caneta que some, meia que some, tudo é o kobold doméstico que está aprontando. E o segundo tipo de kobold é o kobold minerador, que esse é só encontrado realmente em cavernas, em minas e tudo mais, que talvez seja a mesma origem do mito dos gnomos. Não se sabe, mas pode ser a mesma origem. E o terceiro tipo é o kobold marujo, kobold dos mares. Do mar. Que bonitinho, que é bonitinho, cara. Ele é um duendezinho vestido de marujo que às vezes aparece nas embarcações e ajudam os marujos a se encontrarem se eles estiverem perdidos no mar. E, além disso, ele canta belíssimas canções. E ajuda a salvar as pessoas, gente. Que amor! Esse é o mais bonzinho dos 3, né? Os outros 2 são meio travessos, assim. E também tem uma curiosidade aí com relação ao elemento químico cobalto, né? Que verdade. O nome é inspirado nos kobolds. Porque mineradores antigamente encontravam veias de cobalto e tentavam fundir para transformar em níquel ou transformar em cobre, e aí viam que eles, em vez de fundir, ele virava um pó inútil. Eles perdiam tempo e tudo mais, aí eles chamaram aquilo como se fosse um minério traiçoeiro. E podia ter até casos graves dele ter uma camada de arsênico dentro dele que poderia ser liberado quando eles faziam isso. Então ele poderia ser até venenoso ou tóxico. Então os mineradores batizaram esse... Inspirados na mitologia germânica, batizaram o nome do elemento químico como cobalto. Cobalto por causa dos kobolds, porque é uma espécie de minério traiçoeiro, brincalhão. Então agora vamos falar um pouquinho dos kobolds em Dungeons and Dragons, né? Eles são criaturas que estão aí desde a primeira edição de D&D. Exatamente, desde a edição 0, desde a Caixa Branca, lá em 1974. Gary Gygax descreveu eles brevemente no primeiro livro. E a descrição dele era basicamente um duende que é parecido com um goblin, só que mais fraco ainda. É basicamente a descrição dos kobolds. E aí foi na terceira edição, né? Dentro do cenário de Forgotten Realms, ou Reinos Esquecidos, é que eles começaram a ganhar, né, uma origem histórica. Então vou falar um pouquinho agora pra vocês dessa origem. Aliás, até a aparência deles foi mudando com o passar das edições, né? Nas primeiras edições eles pareciam mais como ratinhos ou até cachorrinhos, assim. E depois, a partir da terceira edição, eles ganharam a aparência que eles têm hoje, dessa criatura meio réptil, né? Um pouquinho parecido com um dragãozinho, só que bípede, né? Isso porque os kobolds, eles foram criados por nada mais, nada menos do que Io, o grande deus, o primeiro deus dragão, né? Io criou os kobolds para serem servos dos dragões. Foi a segunda criatura, né? Criada por Io, que tem um sangue dracônico. Muito bem, teve lá a luta do Io, que depois ele se transformou em Tiamat e Bahamut. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deem uma olhadinha lá no vídeo de dragões. Exato. Então, a Tiamat, ela tinha, né, um dos dragões que eram seguidores dela, que era o Kurtulmak, né? E os kobolds resolveram eleger esse dragão como se fosse o deus deles, certo? Exatamente, eles estavam
sempre ajudando Kurtulmak, cavando túneis para achar tesouros para Kurtulmak. E em uma dessas expedições, eles cavaram e encontraram gemas preciosas, raras, diferentes, né? Eram as gemas que eram os espíritos de gnomos, né? Porque os gnomos, a origem da raça deles, eles começaram como gemas. E depois eles se transformaram em gnomos. Então, os kobolds encontraram essas gemas e também encontraram alguns gnomos já de carne e osso, né? E eles acabaram capturando esses gnomos e aprisionando os gnomos e trazendo essas gemas para Kurtulmak. Então isso aí que a gente começa a entender, né? Qual que é a birra que os gnomos e os kobolds... Por que existe essa birra? Por causa dessa questão. E aí, o que acontece? Passaram-se alguns anos e os elfos e os dragões entraram em guerra. Um conflito que fez com que os elfos liberassem um super feitiço que afetou todos os dragões do mundo todo, que foi um feitiço conhecido como a Fúria dos Dragões, ou um evento conhecido como Fúria dos Dragões, que fez com que todos os dragões do mundo ficassem doidos. Eles eram super inteligentes e tudo mais, mas por causa desse feitiço eles viraram uma criatura quase animalesca. Exatamente. E aí, o que aconteceu? O Kurtulmak, ele foi afetado por esse feitiço e ele se voltou contra tudo e contra todos. Ele começou a atacar os kobolds, foi um baratavô desgraçado. E aí todo mundo ficou mais enfraquecido e nesse momento o deus dos gnomos, o Garl Glittergold, o deus dos gnomos, ele viu uma oportunidade quando o Kurtulmak começou a ficar doido de se vingar do roubo das joias lá, das gemas, né, dos gnomos. Exatamente. E aí ele atraiu o Kurtulmak para um labirinto que ele fez infinito. E assim que o Kurtulmak entrou nesse labirinto, ele selou a porta, né, a única saída que tinha para esse labirinto. E o Kurtulmak ficou preso neste lugar para sempre. Ele está até hoje, continua preso nesse labirinto infinito e talvez isso justifique a gana que os kobolds têm em escavar. Eles talvez estejam procurando o deus perdido deles por túneis, né, subterrâneos. Então eles continuam sempre cavando. É uma das coisas que essa raça mais faz. Agora, gente, tem uma segunda história, né, que aproveita um pouco dessa origem que a gente falou, que na quinta edição ela expande para todos os cenários. Bom, a origem que eles falam na quinta edição é parecida. O Garl Glittergold teria roubado uma gema de Tiamat. E Tiamat ficou muito nervosa e pediu para que um dos seus tenentes, né, que era o Kurtulmak, pediu para ele ir atrás e recuperar a gema. E nessa que o Garl Glittergold atraiu o Kurtulmak para o labirinto infinito e trancou ele lá. Então tem, né, como toda história mitológica de origem assim, tem várias versões diferentes aí. Exato. Talvez por isso alguns kobolds podem contar essa história como se eles tivessem sido vítimas da esperteza dos gnomos, e os gnomos podem contar uma outra história dizendo que eles foram vítimas primeiro da ganância aí dos dragões e da esperteza dos kobolds. Então, aí você escolhe a origem que você preferir. Então vamos falar um pouquinho agora como que funcionam os kobolds em sociedade, né? Na realidade eles vivem em tribos, né? Eles são, assim, muito unidos como espécie, né? Eles se protegem bastante. E, gente, o objetivo deles é cavar túnel e achar tesouro, né? Exatamente. Mas eles não têm esse apego que os dragões têm em guardar o tesouro, nada disso. Se chegar algum invasor, né, algum ladrão, para eles preservarem a vida deles e a vida da tribo, eles doam os tesouros. Oferecem, eles não têm problema com isso. Se o invasor for muito forte e não aceite só as oferendas, queira mais, eles podem ou tentar fugir, mas se a fuga não for possível, eles podem oferecer os serviços dele e terem aí um mestre guiando eles, pode ser uma outra criatura mais poderosa. Exatamente, aí que você pode ter os kobolds como um possível perigo, porque eles naturalmente estão ali no lugar deles, na deles, eles não ligam muito não, mas se tiver alguém mandando eles fazerem, uma criatura eles tirânica, vão obedecer. Principalmente se aparecer um dragão. Se os kobolds encontrarem um dragão, eles vão cultuar como se fosse um deus, principalmente se for um dragão cromático. Eles vão seguir tudo que o dragão pedir, vão continuar cavando túneis, procurando tesouros, só que dessa vez para presentear
o dragão deles e tudo mais. Agora tem algumas outras curiosidades bem interessantes, né? Eles precisam garantir que a tribo tem um bom número, né, de integrantes. Então eles são capazes de mudar o sexo deles para garantir que eles vão procriar, né? Isso. E garantir o tamanho da tribo. Isso normalmente acontece em algumas espécies de lagarto. Tem até um fundo biológico nessa história aí. Life finds a way, já dizia o Jurassic Park aí. E eles botam ovos no mesmo ninho, né? Num ninho. No mesmo ninho, então todos os filhotes de kobold são meio que filhotes da tribo toda. Eles não têm uma mãe ou pai definido, porque os ovos todos se misturam ali, ninguém sabe de quem é quem, então quando nasce um kobold, ele é normalmente filho da tribo, né? E os kobolds, eles amadurecem super rápido e eles têm a possibilidade de viver até 120 anos. Mas vive super pouquinho, Só que eles gente. morrem muito cedo, né? Eles têm uma mortalidade muito alta, porque são criaturas frágeis e estão sempre em território perigoso e tudo mais. E por isso eles se tornam adultos Com 6 anos. Com 6 anos eles já são adultos. Tanto que os líderes entre eles são normalmente os que viveram mais tempo. Então, um kobold de 15 anos ali já é o líder da tribo, porque ele já viu muita coisa. Eles são muito bons com habilidades manuais, né? Então eles conseguem fazer todos os equipamentos deles, né? Eles fazem joias, os tesouros deles. O que acontece? Como eles têm essa questão da mobilidade muito grande, de às vezes ter um invasor, eles precisarem sair fugindo, eles, por exemplo, fazem pulseiras que ficam bem agarradinhas assim Justas, no corpo né? deles, justas, de gemas, com ouro. Então, assim, ó, você, mestre, que sempre fala que o kobold só tá com um dentinho pendurado, um colarzinho, é mentira. Eles podem ter, sim, joias e tudo mais. O mestre que só faz com um dentinho de osso aqui, ó. Mas eles não guardam essas joias, eles usam mais pra pagar, pra deixarem eles em paz. Eles gostam de encontrar joias e ouro e tudo mais, mas eles não têm essa necessidade que um dragão tem de ter aquele tesouro, aquela sala do tesouro. Só que eles são mais, assim, tipo... Sabe quem mexe com sucata? Sucateiros. Sucateiros, eles são sucateiros. Eles gostam de, principalmente, viver próximo de sociedades humanas ou cidades, ou até nos subterrâneos das cidades, para coletar coisas descartadas por outras raças e reaproveitar. E eles são ótimos também em criar armadilhas, criar ferramentas, tudo usando material encontrado, catado por aí. Eles não são muito de roubar esses materiais, porque eles não querem chamar atenção. Eles não estão interessados em briga, entendeu? Eles querem ser deixados em paz. Se eles começarem a roubar coisas valiosas das pessoas na cidade, as pessoas vão querer retaliar. Eles não querem retaliação. Mas pode acontecer deles encontrarem itens mágicos em algum momento. E aí eles têm um amorzinho especial por itens mágicos. Aí itens mágicos eles já têm eles são mais audaciosos. Por quê? Eles têm sangue de dragão, eles não têm medo de magia. Exato. Né? E eles acreditam que itens mágicos podem ajudar eles a encontrarem o deus deles. Itens mágicos chamam muita atenção deles. Pode ser um item besteirinha, pode ser nada. Pra eles vai ser um grande tesouro que eles vão tentar pegar de qualquer jeito. Uma outra questão que a gente falou que eles são bons em armadilhas, né? Eles têm alguns animais que eles gostam de cuidar, Domesticar. né? De domesticar. Então, doninhas, eles gostam de usar doninhas gigantes como montaria, né? Ou às vezes até um morcego gigante também pode servir como montaria para um kobold. Eles gostam de aprisionar escorpiões. Pra quê? Pra pegar o veneno. E aí eles usam o veneno pras flechas deles, né? Quem aí nunca foi atacado por flechas envenenadas de kobolds? Ah, clássico. São essas flechas aí que eles conseguem, né? Através do veneno dos escorpiões. Eles também capturam centopeias gigantes para usar numa armadilha clássica, que eles colocam as centopeias dentro de um balde, colocam o balde encostado em cima de uma porta para a pessoa abrir a porta, o balde cair na cabeça dela e ela fica coberta de centopeias atacando ela, mordendo ela. Então eles usam muito esse tipo de armadilha bem básica, assim, usando... Pode ser pedras, podem ser animais, esse tipo de coisa. Eles deixam sempre as tocas deles bem armadas contra invasores. Bom, e no livro do mestre tem vários venenos que você pode usar, né, pra dar aquela melhoradinha na ficha do kobold, que ele é muito fraquinho. Então, coloca um veneno ali, alguma coisa, pra deixar eles mais difíceis, né? Uma coisa bem interessante também é nos lares deles, como os corredores são fininhos, né? Que só eles passam, criaturas pequenas. São feitas pro tamanho deles. Né? Geralmente o cello faz, tipo, fendas na parede, onde eles atiram essas flechas e fogem. Então Aliás, é difícil de pegar eles. É um bom assunto falar da tática deles, né? Como eles são criaturas muito frágeis, eles costumam agir em bando e de forma coordenada, né? Então eles costumam cercar, atacar os invasores e fugir.
por essas tocas, por esses buracos, né, onde as criaturas maiores têm dificuldade de enxergar. Além das armadilhas que a gente já citou, que eles vão deixando pelo caminho. E a outra tática deles também é eles se aproveitarem da visão no escuro que eles têm. Então, às vezes, para ele é mais fácil apagar as lanternas ou as tochas de um grupo e depois atacar do que tentar ferir eles e chegar no mano a mano ali e morrer. Exatamente. E lembrar, né, gente, que eles são criaturas covardes se eles estão sozinhos em pequeno número. Porque se eles perceberem que a tribo deles corre o risco, eles vão lutar até a morte. Ou negociar, eles vão fazer de tudo. Eles vão. Aí vai ter aquela negociação, tudo que a gente falou. Agora, uma curiosidade rápida: eles morrem de medo de urso, gente. É verdade. Se um urso resolver entrar lá numa caverna, né, onde é o lar dos kobolds, eles simplesmente picam a mula, colapsam todas as entradas pra dentro, né, e saem correndo. Eles morrem de medo de urso. Então, druidas. Druidas que viram urso aí vão se aproveitar. Vai minha dica aí pra vocês. E isso se estende pra urso coruja também, qualquer coisa parecida com urso, né? Se você tiver aquele bárbaro que tem aquela roupa de urso com aquele... Já serve, eles já vão correr. Eles já vão fugir. Aliás, esse instinto de autopreservação deles faz... com que tenham algumas situações interessantes. Por exemplo, em cidades, eles podem habitar os subterrâneos por anos, sem ninguém saber que tem kobolds lá. Por quê? Eles só agem à noite, eles não costumam dar grandes prejuízos, eles não roubam coisas muito valiosas. Então, tem algumas cidades humanas que até contratam os kobolds e deixam eles viverem nos subterrâneos para eles cavarem túneis até poços d'água, para eles poderem extrair água para a cidade, ou até para fazer uma espécie de esgoto, né? Fazer saneamento de uma cidade. Né? E ninguém precisa machucar ninguém. Por isso que eu acho que é fofinho. Bom, e existe uma espécie de kobold que não é muito querida dentro das tribos, que são os urds, né? São kobolds alados. E eles não são muito queridos, porque quando teve lá a loucura do dragão, né? Que foi afetado por aquela magia dos elfos, né? Dizem que um kobold alado fugiu, né? Ele não ajudou os seus amigos, então ele foi visto como egoísta. Toda vez que nasce um kobold alado numa tribo, meio que ele fica isoladão, entendeu? Eles não vão matar, não vão aprisionar, nem nada, mas ele não é uma criatura de confiança. E eles são raros, é legal você, de repente, colocar um kobold alado na sua aventura. E tem uma característica muito interessante, que os kobolds você pode jogar como personagem, você sabia disso? É verdade, saiu aqui nesse livro, o Volo Guide to Monsters, as regras para você jogar com várias raças monstruosas, incluindo o kobold. E o kobold ele tem umas características bem diferentes. É bom conversar com o seu mestre ou mestra antes de escolher o kobold, porque ele pode dar trabalho pro grupo. Exatamente, né? Mas ele tem umas coisas muito boas, né? A primeira coisa que ele tem é aquele Pack Tactics, né? É, a tática de matilha. Exato. O kobold, sempre que tiver um aliado atacando um inimigo, o kobold vai ter vantagem se ele atacar esse mesmo inimigo. Isso é muito forte. Muito forte. Principalmente se você fizer um ladrão, que daí ele já tem vantagem, ele dá o sneak attack. Mas isso é muito forte, mas ele tem em contrapartida, ele tem uma aversão à luz, que pode prejudicar muito ele. Qualquer ataque que ele fizer, se o alvo estiver sob a luz do sol, ele vai ter desvantagem. Ele tem desvantagem em testes de percepção também. Isso meio que anula, né, o Pack Tactics, mas em dungeons, enfim, subterrâneo, bem legal. À noite, ele é bem forte até. Ele ganha mais 2 de destreza e perde 2 de força, então... Sim, ele é mais pra você fazer um ladino mesmo do que qualquer outra coisa. Ele tem outra habilidade meio patética, que ele fica suplicando, enchendo o saco, assim, fica gritando. E as criaturas que estão a 10 feet dele, em volta dele, 10 feet é quanto? 2 quadrados. 2 quadrados? 2 quadrados. É 3 metros. Então, as criaturas que estão perto ali, 3 metros dele, eles ficam distraídos por isso e quem atacar eles vai ter vantagem. E se você escolher kobold como a sua raça para o seu personagem, você tem que ter uma boa explicação. Sim. Né? Porque o kobold ele costuma viver em família de kobolds, né? Eles não são muito de se misturar com outras raças. Tem algumas ideias que nesse livro eles dão para você criar um personagem kobold. Uma delas na verdade, você não é um kobold, você foi transformado em kobold por um feitiço, né, como uma polymorph. Uma outra opção é você ter sido criado a partir do ovo, né? Um grupo de aventureiros encontrou o ovo e você nasceu e eles criaram como um deles, né? E então você nunca se aprofundou na cultura dos kobolds, você foi criado por humanos ou outros humanoides, assim, bondosos, né? É bom lembrar, gente, que aqui no Volos existem várias espécies de kobolds, né? Mas basicamente eles são criaturas muito simples, eles são CR, a maioria 1/8, Um oitavo, né? nível de desafio 1/8. E assim, o que muda é
são pouquíssimas coisas. Tem o Dragon Shield, que eu acho que é o mais forte de fortinho. todos, né? Que ele usa uma escama de dragão como Ele é o mais como forte de escudo. todos e ele é nível desafio 1. Tem os Urds, né, os alados, que eles têm a habilidade de voar e jogar pedra em cima das pessoas, mas são criaturas essencialmente para você colocar de primeiro nível, né? São os primeiros desafios que o grupo enfrenta, né? E, como a gente disse, eles são uma sociedade até complexa, você não precisa exterminar eles, né? Você pode colocar esses aspectos sociais dele para o grupo ver eles como talvez um perigo por um tempo, mas conseguir negociar uma passagem por uns túneis. Exato. Né? Ou descobrir que se eles enfrentarem o chefe tirânico desses kobolds, os kobolds podem não ser mais uma ameaça, né? Se Exatamente. tem um ogro, por exemplo, que tá mandando nos kobolds, você não precisa matar os kobolds, você pode matar só o ogro e os kobolds vão acabar se libertando dessa tirania. E até oferecer, de repente, servidão pro grupo. Pode acontecer. Agora, se o chefe dos kobolds for um dragão, aí fica mais difícil. Aí vai ser difícil. Que eles vão defender fervorosamente esse dragão até o último kobold. Tinha uma última categoria de kobold diferente que são kobolds feiticeiros, né? Que soltam magia, mas também, assim, é magia super fraquinha. Mas isso tem a ver porque, como eles têm sangue de dragão, eles às vezes se voltam para o lado do feiticeiro dracônico. Né? E eles se especializam, como a Helena falou, em magias de dano, normalmente magias como de evocação, né? Para criar fogo, essas coisas. E de adivinhação também. Eles focam em essas magias destrutivas para ajudar, inclusive, na mineração. As magias de adivinhação eles usam para encontrar lugares mais seguros para escavar. E tem uma última característica muito interessante dos kobolds, é que eles acreditam em reencarnação. E quando um kobold morre, né, eles já meio que separam lá o ovinho e fazem lá toda uma reza em volta do ovinho, porque eles acreditam que aquela alma de kobold que morreu volta para aquele novo ovo. No próximo ovo que eclodir, né? Exatamente. É muito bonitinho isso. E eles não têm poderes divinos porque o deus deles está aprisionado e não consegue se comunicar com eles. Então eles não têm contato com essa divindade. Pode acontecer, e aliás é mais uma desculpa para você fazer um kobold personagem de algum kobold se converter para alguma outra religião e sair da tribo deles, né? Sei lá, alguém converter um kobold, ia ser muito engraçado, pelo menos. Muito bem, então vamos pro gancho de aventura? Vamos. Um gancho de aventura que eu pensei, Lina, imagina que o grupo de aventureiros foi preso, isso é bem comum de acontecer. Então todos eles lá presos numa cela, sei lá, eles aprontaram alguma na taverna. O grupo sempre dá um jeito de ser preso, né? Não é tão difícil assim. Não. E aí, uma pessoa que já estava presa lá antes, pode ser um bardo. E esse bardo conhece uma canção especial, que ele ensina pro resto do grupo e fala, se vocês quiserem sair daqui, vocês vão ter que aprender essa canção. Então, que diabos esse cara tá falando? E ele fala assim, essa canção não precisa cantar, ela só precisa de ritmo. É a canção do dragão. Venha comigo. Ele ensina um sapateado especial. Eles vão batendo. Tum, olha que legal! Tum, 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 tum. E isso, os kobolds reconhecem como um sinal de uma canção que tem a ver com eles. Sei lá, esse bardo conhece uma canção. E eles vão cavando, ouvindo só as vibrações do pé das pessoas. E eles vão escavando por baixo e eles vão lá ver o que é, achando que é tesouro, alguma coisa. Eles chegam lá, abrem por baixo das celas ali, sai um monte de kobold falando, cadê nosso tesouro? Eu ouvi a canção do dragão. Aí vocês aproveitam o túnel que os kobolds abriram pra vocês pra fugir. Talvez vocês devam um favor pra esses kobolds. Eles talvez não fiquem muito felizes que foram usados, enganados dessa forma. E talvez esse bardo tenha algum conhecimento sobre os kobolds que vale a pena ele dividir com o grupo. Como é que ele sabe essa canção do dragão, né? Mas eu gostei. Tá vendo? A Lina gostou. Eu gostei, achei fofinho. Você não queria matar kobold, né? Desde o começo, né? Que você falou. Então é uma forma legal de colocar a kobold na aventura. Outro gancho de aventura é você usar o sangue de kobolds para feitiços sinistros. Aí, ó, só falar. Você... É só falar. É só elogiar, matar gente. O máximo número de kobolds possível. Fazer um suco de kobold batendo no liquidificador. Sacanagem. Gente, só pra alinhar aqui, os kobolds na 5ª edição, acho que em todas as edições, eles são malignos, tá? São lawful evil. São então, assim, ordeiros e malignos. Apesar da gente não ter comentado e parecer que eles são super bonzinhos, eles não Por eles são. Serem ordeiros, na sua natureza, eles não são. Eles não são aqueles psicóticos igual os goblins são, né? Os goblins ficam torturando os animalzinhos, são terríveis. Os kobolds eles são na deles, só que se precisar fazer maldade, eles fazem. Eles vão fazer, sem pestanejar. É. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre kobolds. Contem histórias interessantes e principalmente engraçadas aqui embaixo que a gente quer ler. E agora a gente vai escolher 2 novos monstros para entrar na nossa enquete. Bom, eu já pensei em um. Você já pensou em um, Lina? Já. Então, qual que você escolheu, Lina? Vamos de Fênix.
Fênix! Para os fãs Ah, de Harry Potter. Ah, é mesmo? Brincadeira. Tudo é Harry Potter, cara. Mas vamos pra Fênix, que eu acho que é um monstro legal. Bom, eu vou escolher o Bodak. Pra quem gosta de mortos-vivos, aí o Bodak é um morto-vivo diferente, bem doido. Medo! Isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau.